Tá bom, você entrou no mundo do design agora e se perdeu porque você deu de cara com design de social media, design editorial, design de não sei o que, um bando de coisa assim solta e você não sabe pra qual área você segue. Relaxa que eu vou te ajudar. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com um pouco dessa sua confusão mental, porque eu vou mostrar pra você o que um designer que trabalha com identidade visual faz. Então, se esse assunto te interessa, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e te aconselho também a me seguir lá no Instagram, porque semanalmente eu faço posts pra te ajudar a ser um designer melhor. Bora lá, pra começar é muito importante a gente deixar claro alguns termos que a gente está escutando por aí, tá? Como, por exemplo, é muito comum você ouvir alguém falar que logo é identidade visual. Logo é apenas uma parte da identidade visual, é apenas um de todos os milhões de elementos que compõem uma identidade visual, tá? Então não banque o maluco saindo por aí falando que logo é identidade visual, tá? Não é, ela faz parte. Então tira da sua cabeça a ideia de que se você for trabalhar com identidade visual, você vai trabalhar fazendo só logo, porque não é assim que funciona. Beleza, então, se logo não é identidade visual, o que é identidade visual? Conceitualmente falando, identidade visual é o conjunto de vários elementos gráficos que passam uma mensagem. Então você tem uma empresa, essa empresa tem uma personalidade, essa empresa tem uma essência, e a função da identidade visual é passar essa informação, essa mensagem dessa personalidade, dessa essência, dessa empresa para o público-alvo dela. E aí você utiliza vários elementos para fazer isso, tá? Você utiliza logo, você utiliza tipografia, você utiliza cor, voz, padrões, são vários elementos, tá? Beleza, agora você entendeu o que é uma identidade visual, mas é muito comum a gente ver as pessoas falando também sobre marca, criação de marca. Qual é a diferença, então, entre identidade visual e marca? Para simplificar o seu entendimento, marca é muito além do que a gente vê ou toca em uma empresa, tá? E para você entender como esses três termos que eu acabei de falar se relacionam, eu vou mostrar como se fossem grupos, onde a logo é o menorzinho, porque ela tá dentro da identidade visual, e a identidade visual tá no meio, porque ela tá dentro da marca, tá? Identidade visual é um dos componentes da marca. Dentro do processo de criação de uma marca, existe o processo de criação da identidade visual, mas um não é a mesma coisa do outro, como eu vejo muita gente falando. A marca, ela fala de experiência, de reputação, de relação com o cliente. Criar uma marca também é sobre todo aquele processo de criar uma identificação do cliente com o produto, entendeu? Vai muito além do visual ou de algo que você possa tocar. Criar uma marca trata-se de criar uma estratégia de posicionamento da empresa no mercado também, tá? Beleza, entender isso é fácil, né? Não é difícil. Só é importante você entender isso, porque eu vejo muita gente falando errado e você não pode ser uma dessas pessoas. Agora que você entendeu a diferença entre esses termos, tá na hora da gente falar sobre a importância de uma identidade visual. O objetivo da identidade visual, falando de forma grosseira, é levar a informação certa, a mensagem certa pra galera certa. Ai, Milena, como assim? Não entendi. É fazer você, que trabalha com criação de conteúdo, com design, com fotografia, enfim, com edição de vídeo, você acabar gostando ou criando um apego a produtos da Apple. O visual que a Apple traz, por exemplo, com toda aquela publicidade dela, com os produtos, enfim, com tudo isso, não foi feito para atrair o público gamer. A Apple não se importa se o público gamer vai consumir os produtos dela ou não. Por quê? Porque ela não fez os produtos para essa galera. Como que ela faz para mostrar para o mundo inteiro que o público gamer não é o público dela? Através de uma identidade visual. Através de uma identidade visual que traz toda essa personalidade, além também ali de design de produto, enfim, mas ela se comunica muito mais com essa identidade visual. É exatamente isso que a identidade visual causa nas pessoas. Saber, às vezes, que uma loja vai ser mais cara só pela fachada, pela logo que tá na fachada. Você olha para aquilo e você fala, tá, isso daqui tem uma sensação de ser mais caro ou de ser mais barato. E para você conseguir desenvolver esse pensamento dentro das pessoas, fazer com que as pessoas pensem nisso, leva um estudo gigantesco por trás. Beleza, Milena, já entendi o que é uma identidade visual, mas o que o profissional faz? Você basicamente resolve um problema de comunicação das empresas, é isso. Você começa entendendo qual é a necessidade daquela empresa. Digamos que tem uma empresa que vendia um produto X, tá? Beleza, ela vendia um produto X, toda a identidade visual dela era voltada para aquilo, porque, enfim, ela tinha um peso no mercado em cima daquele produto. Com o passar do tempo, ela sofreu mudanças internas e fez com que ela parasse de vender o produto X e começou a vender o produto Y, completamente diferente do X. Entende que o público do produto Y que ela vende agora não é o mesmo do produto anterior? Então ela não pode continuar com a mesma imagem. Porque se você continua com a mesma imagem no mercado, você vai continuar atraindo o mesmo público, o que não é o que ela quer agora, porque ela mudou de produto e ela mudou de público, então ela precisa do público certo para esse produto novo. Você, como designer, vai entrar em reunião com esse cliente, vai coletar todas essas informações do problema de comunicação dessa empresa e você vai atuar ali em cima. Você vai estudar o novo produto da empresa, você vai estudar o novo público-alvo dessa empresa e você vai achar um jeito de transformar toda essa nova essência da empresa em algo visual. Olha como o seu trabalho é extremamente importante.
É por isso que identidade visual tem um impacto direto em vendas, porque se você faz o seu trabalho errado, você leva a mensagem para o público errado. Se você atrai o público errado, essas pessoas não compram. Se essas pessoas não compram, a empresa não ganha dinheiro. Agora, se a sua identidade visual é assertiva, você vai lá e acerta o público, a empresa vende muito mais, ela ganha muito mais dinheiro. Então, basicamente, é um trabalho que leva muito estudo e muita pesquisa, tá? É um estudo interno na empresa que você está prestando serviço, né? Você estudar o produto, estudar o serviço daquela empresa. É estudar a história da empresa, entender o porquê que ela surgiu, qual o propósito dela, o que ela tem de diferente das outras. É estudar o público-alvo dessa empresa, estudar quem ela quer atingir. É você estudar o mercado que essa empresa está inserida. Estudar os concorrentes dessa empresa também, isso é extremamente importante, ver o que a galera está fazendo em volta. E depois de analisar todas essas informações, você vai transformar tudo isso em algo visual. Olha que parada mágica, parece magia, pois é, mas é só um designer. E aí agora eu sei o que você deve estar pensando, o que eu preciso fazer para poder atuar nessa área maravilhosa. Eu sei, eu pensei nisso também. E é óbvio que primeiro de tudo a gente vai falar sobre estudo, e que ao meu ver você não deve estudar apenas coisas técnicas. Eu sei muito design, beleza, show de bola, e de mundo, você sabe? Não chega pra mim falando, eu sei todos os conceitos do design, eu sei toda a história do design, eu sei mexer em software, beleza, é o básico, aí você precisa saber, velho. Claro que é muito importante você saber sobre conceito de design, enfim, teoria, propósito, essas coisas todas, mas eu só vejo a galera falando sobre isso. Isso daí é o básico, óbvio que você vai precisar saber de design pra fazer design, não tem como você saber de matemática pra fazer design. Mas é muito importante que você tenha conhecimento de mundo, conhecimento do que outras empresas fizeram ao longo da história, que foram tipo assim, isso aqui foi marcante, isso aqui foi bizarramente criativo, entende? Você precisa conhecer isso. É muito interessante também você conhecer sobre outras áreas, entender de história, entender de geografia, entender de arte, isso é muito importante. Você não precisa ser um rato, né? Um rato de estudo e saber tudo de todas as áreas, óbvio que não. Mas ajuda muito você saber sobre outras áreas, porque você pode aplicar esse conhecimento dentro da criação de identidade visual. Olha que legal. Isso tudo, no final do dia, pra você, vira, sabe o quê? Referência. Na hora que você for sentar sua bundinha pra criar um projeto, pra desenvolver um projeto, você vai ter referência de várias áreas diferentes e que podem vir sacadas, assim, bizarras na sua cabeça. Pra você ser um designer que trabalha com identidade visual, você precisa ser curioso. Não adianta. Se você não for curioso, amigão, não vai dar muito certo, não. Outra parada muito importante que você precisa estudar é como funciona o processo de um projeto, tá? Do começo ao fim. Entender como que funciona todas essas etapas, todos esses processos é muito importante para você não se perder, principalmente se você trabalhar sozinho. Então estude o tema execução de projetos. Isso é muito importante. Saber criar prazos, saber cumprir os prazos, enfim, criar etapas e processos dentro do seu projeto, isso é muito importante. Você precisa estudar isso também. Outra parada que você precisa muito estudar, isso daqui eu falo o tempo inteiro, é sobre venda, tá? Como prospectar cliente, como vender o seu serviço, como precificar o seu serviço, isso tudo é muito importante, você precisa saber também. Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer pra você? Que se você chegar todo pimpozão, todo serelepezinho, falando, eu sei muito de design e tal, não vai resolver o seu problema como profissional. Então não gasta toda a tua energia estudando só design não, tá? Estuda administração, vendas, execução de projetos, tudo isso é muito importante também. Caso você esteja perdidinho aí no pagode e não sabe como fazer uma boa organização semanal, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo só sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui linkado no card pra você assistir depois desse. E é claro que além de tudo isso que eu falei, existem uns assuntos específicos da área também que você precisa estudar, tá? Não é só porque eu falei que tem outras coisas importantes que esses não sejam importantes. Para identidade visual, você precisa saber sobre princípios e conceitos de design. E aí dentro disso tem cores, tipografia, diagramação, hierarquia, repetição, grades, tem muito assunto para dar e vender. Se você pegar para estudar, vai ter muita coisa para você estudar, tá? Você tem que estudar isso. Isso é o básico, na verdade, para qualquer área do design que você for fazer, não só identidade visual não, tá? Porque isso aqui é a base do design. Arquétipos é muito importante você estudar também, tá? Caso você nunca tenha escutado, não sabe o que é apenas a representação de alguns padrões sociais, tá? E aí você aplica isso na construção de identidade visual, marca, enfim. Você precisa estudar também, como eu já falei, sobre público-alvo, saber fazer um bom estudo sobre público-alvo. Essa daí é a chave da identidade visual, até porque você tá produzindo, no final de contas, para eles, tá? Então estude muito bem sobre como entender as necessidades do público-alvo da empresa que está sendo a sua cliente. Também considere importante você saber como fazer boas apresentações de projetos. Porque se você tiver feito um projeto brabíssimo, mas você não sabe apresentar isso, dificilmente seu cliente vai gostar, vai entender. E aí pode complicar um pouquinho o seu trabalho. Então estude sobre apresentações de projeto, apresentações que façam sentido, que contem uma história, que tenham toda uma cronologia,
entendeu? Isso é muito importante. Para fechar aqui com chave de ouro sobre os assuntos de estudo, estude sobre planejamento. Planejamento para tudo que você for fazer, desde os seus estudos até os seus projetos, isso é muito importante também. Beleza, Milena, já sei o que é uma identidade visual, já sei para que serve, já sei o que eu preciso estudar para poder atuar na área, mas onde eu arrumo cliente para isso? No final de contas é isso que interessa, né? O dinheiro no bolso, eu sei que é isso que todo mundo quer saber. Mas antes de você espertinho sair por aí querendo catar cliente, saiba se você está preparado para receber um cliente. Se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo apenas sobre captação de cliente, tá? Eu vou deixar também linkado aqui no card para você assistir depois desse. Se você não estiver pronto para ter um cliente, você até consegue, tá? Você até arruma cliente, mas você não vai conseguir guiar ele até o final do projeto. Então certifique-se de que você está pronto para poder guiar um projeto. Caso você esteja, redes sociais são uma porta aberta para você que quer trabalhar com identidade visual, porque tem muita empresa surgindo por lá. É muito mais fácil você abrir um perfil no Instagram do que você abrir uma loja física. Então sempre tem gente precisando de designer para criar a imagem deles nas redes sociais. Isso sempre tem. Mas antes de você sair por aí internet adentro catando cliente para você, verifique se a sua página na sua rede social tá apresentável. Veja se você tem um bom perfil, uma boa foto de perfil, uma boa bio, se você tem posts interessantes que mostram o seu trabalho, isso tudo é muito importante. Isso tudo caso você queira trabalhar como freelancer. Se não for a sua praia, você também pode trabalhar para agências de design, tá? Tem agências que trabalham voltadas só para identidade visual, você pode chegar lá e trabalhar para elas. No geral, ser um designer que trabalha ali com a criação de identidade visual exige muito estudo, tá? E não só estudo para exercer a profissão não, mas para atuar também, porque cada projeto tem um estudo completamente diferente do outro. Eu espero muito ter conseguido ajudar você, ou pelo menos ter clareado um pouco aí dos seus pensamentos. Se eu conseguir, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo.